A partir de São Paulo entra no ar o Simples Expressão, dirigido pelo meu queridíssimo e talentoso amigo Rafaelzinho Vanucci, o filho do Augusto César Vanucci. Filho de peixe, peixinho é, né? Talento gera talento. Meus amigos, o nosso programa Simples Expressão hoje, ao vivo, hein? Lembrando para você que toda quinta-feira, à tarde, das 15h30 às 17h30, é ao vivo. Por que eu estou falando isso? Porque o programa entra no ar muitas vezes, pelas duas televisões que o transmitem, sábado à noite, domingo à tarde, e aí já é gravado. Você não pode fazer a sua pergunta. Mas enquanto ele é ao vivo, às quintas, das 15h30 às 17h30, você pode formular a sua pergunta para nós, para os nossos entrevistados, através do e-mail que o Rafaelzinho Guima vai colocar aí no ar, alamar@tvmundi.com.br. E pode começar agora a fazer as suas perguntas, porque o assunto, como sempre, é aquele que muita gente fala, mas pouca gente entende, que é o Espiritismo. E eu tenho um prazer grande, gente, de trazer para o programa aqui, como entrevistado, um amigo muito querido. Faz um tempão que eu não falo com ele, são coisas da vida, né? Mas é um homem de televisão, ele vem preencher dois lados da minha alegria aqui. Da alegria do Vanucci também, porque o Vanucci é espírita e é homem de televisão, né? Ele é homem de televisão e é um médium, autor de vários livros, best-sellers, inclusive, viu? Este amigo eu entrevistei uma vez no meu programa, tive tanta honra de apresentá-lo, e teve tanta ligação do Brasil inteiro, foi uma explosão de participações do público, pedindo para saber mais sobre a experiência dele. Ele é um escritor notável, autor de livro, vou até botar meus óculos aqui, que a gente vai precisando dos óculos para ler, né? Ele nasceu na Pensilvânia, nos Estados Unidos, é americano, autor de livros de temática espiritual, que se tornaram best-sellers devido ao recorde de vendas. Inclusive entrou no ranking da revista Veja, dos mais vendidos livros como A Passagem e Quando Ele Voltar. Esse amigo querido trabalhou durante 26 anos no SBT como assessor direto do Silvio Santos. Quase eu vou para lá pelas mãos dele. Falta um pouco. Criou os programas Qual é a Música do SBT, Topa Tudo por Dinheiro, Show do Milhão, telejornais como Aqui Agora e Noticentro, primeiro telejornal do SBT. Realizou negociações internacionais com os estúdios Warner e Disney, entre outros projetos de peso que marcaram época. Não para de falar, eu não sabia que eu era uma pessoa tão Tem mais coisas, tem mais coisas. Ele está lançando daqui a pouco, essa semana, o livro Dia a Dia, Reflexões, em abril, agora nesse mês, na livraria Saraiva do Shopping Center Norte. A obra foi baseada em seu programa de rádio Dia a Dia, apresentado também na nossa querida Rádio Boa Nova, daqui das casas André Luiz, a rádio do meu querido amigo Onofre. Beijão, Onofre. Meus amigos, é com muito prazer que passo microfone e câmera deste programa para os seus cumprimentos. Meu queridíssimo amigo Rick Medeiros, que alegria ter você aqui. Como é que você fala bonito, Alemão? Legal. Não, a alegria é meu. Acho que a última vez que a gente conversou foi no Quando Ele Voltar, não foi? Foi no Quando Ele Voltar, foi mesmo. E tá vendo como a vida é? Quando ele voltar, eu acho que esse sábado eu vou assinar um contratinho de pretensão de levar isso ao cinema. É mesmo? É mesmo. Então, o círculo completou. Eu estava lançando, agora eu me lembro. Quando ele voltar, quando ele voltar, você estava com o programa Redivisão. Exatamente. Visão Espírita. Visão Espírita. Aí a gente conversou sobre Quando Ele Voltar. Agora eu estou lançando um outro livro, mas Quando Ele Voltar, voltou. Que legal. Mas, Rick, quanto tempo, Rick, que a gente não se vê, né? Uns 10 anos, no mínimo. É por aí, por aí. Uns 10 anos, no mínimo. É verdade. Meu amigo, e aí, como é que está essa inspiração mediúnica que tem trazido tantas luzes para aliviar tantos corações? Ela está meio diferente hoje. Antes de lançar esse livro, eu lancei um outro pela editora Globo, Mensagens do Além. E está diferente. Antigamente, por exemplo, Quando Ele Voltar, vinha a inspiração e demorava para eu escrever. Aí eu comecei a aprender, eu deixo a coisa vir e eu escrevo. Por exemplo, Mensagens do Além eu escrevi em 6 semanas.
é sobre aquele livro. Eu acho que talvez foi um livro antes do seu tempo, porque é sobre as mudanças que a gente está vivendo hoje. Eu acredito que esta planeta está em transformação. Uma transformação muito grande. A gente acabou de ver o que está acontecendo no Japão. Eu me lembro, eu até conto essa história, eu falo muito no programa de rádio, quando eu era garoto, lá nos Estados Unidos, com 10, 11 anos de idade, eu me lembro na televisão branco e preto que tinha na nossa casa, John Kennedy, que era presidente, indo na televisão, discurso nacional, mandando as tropas do exército para um estado no sul, porque um estudante negro queria estudar assim nesta faculdade e o governador não deixava. Hoje, o que os Estados Unidos têm? Um presidente negro. Então, eu acredito muito que este mundo que a gente está vivendo agora, este planeta, esta esfera, está numa fase de transições muito grandes, para o melhor. Só que estamos passando um tempo de turbulência. É o bem contra o mal. E aí vem o livro Dia a Dia. Porque eu comecei, a razão que eu comecei, esse livro começou, eu até falo no programa de rádio, eu não posso garantir que é o melhor livro que eu escrevi. Mas eu posso garantir que é o melhor livro que eu falei. Porque é baseado no programa de rádio. Por exemplo, a turbulência que eu passei na minha vida nos últimos 7 anos. Então, tive horas que faltava fé. Tive horas que eu fiquei no desespero. Mas a fé voltou. A esperança voltou. Então, eu queria passar um pouco do que eu passei para o dia a dia das pessoas. Porque eu acho, infelizmente, o espiritismo, tem pessoas que não me acham espírita. Eu sou espiritualista. Sim. Aí eu respondo, mas qual é a diferença? É 3 letras. 3 letras na eternidade não quer dizer nada. Mas eu acho que um dos grandes problemas do espiritismo é que ela vive num vácuo. Que eles ficam falando muito na doutrina, muito no purismo, e é muito difícil as pessoas colocar isto em funcionamento no dia a dia da pessoa. Então, a tentativa no programa de rádio, eu falo de suicídio. Hoje, inclusive, eu gravo um programa em casa, que eu sou preguiçoso. Eu comecei de manhã, não tinha nada para fazer. Eu reservei o dia para você. Que bom. Então, eu comecei a gravar sobre suicídio. Peguei o caso dessa menina, qual é o nome dela? A Cibele... Essa atriz. Cibele quê? Cibele Dorsa. E peguei o caso de um rapaz lá em Tunísia. Vocês sabem a história do rapaz? Ele era um vendedor ambulante de frutas, um camelô de rua. Aí ele foi vender as frutas dele para sustentar a família dele. Na praça principal, no mercado principal, veio um fiscal da prefeitura, uma mulher, e confiscou a fruta dele e queria pegar a balança dele. E acabar com... Ele sustentava a família com isso. Um rapaz de 26 anos sustentava a mãe, nem era casado. Trabalhava nisso desde os 10 anos de idade. E a mulher insultou ele, bateu na cara dele, ele pegou gasolina, jogou a gasolina em cima dele e tocou fogo. Suicídio. Então, por que quais são as consequências de 2 suicídios diferentes? Então, eu tento adaptar a doutrina espírita e a doutrina espiritualista, doutrina que você quiser, para o dia a dia da pessoa. Porque eu acho, com essa turbulência que a gente está vivendo hoje, você sabe que até para fazer esse programa que eu estou fazendo em casa, o índice de suicídio nesse país subiu 37%. 37% nos últimos anos. Entre os jovens. O mundo inteiro está num desespero, está numa angústia. Então, um dos objetivos do programa de rádio, em consequência, o livro é baseado no programa de rádio, e tentar pegar a doutrina espírita e fazê-la mais prática dia a dia das pessoas. Henrique, é o tal negócio, o importante de tudo é o comprometimento que nós temos com o amor, com fazer o bem, e não com o rótulo religioso que a gente exatamente, carrega. Exatamente. Muitas pessoas se pegam muito no rótulo, eu tenho que ser assim, eu tenho que seguir rigorosamente esta formalidade A, B, C ou D. Não.
Eu até dei uma entrevista para um jornal espírita. Me perguntaram, você é espírita ou espiritualista? Eu falei o seguinte, eu sou um espírita, eu me acho, que é um direito meu de achar o que eu sou, Claro. à procura de mais respostas. Então eu acho que eu sou 60% espírita, 30% católico, budista, zen, e o resto, os 10% que faltam, como eu não morri ainda, eu estou em desenvolvimento. Eu acho que é por aí mesmo. Se as pessoas pensassem num comprometimento delas com os aspectos de moral autêntica, que é a moral do Cristo, não é a moral da época. Não é a moral cultural da determinada região. Não. Porque a moral nos Estados Unidos é uma, mas no Irã é outra. Sim. Lá o homem pode fazer o que quer com a mulher, jamais aqui no Ocidente vamos fazer o que quer, mulher objeto, mulher tem que apanhar é normal, enfim. Então, quer dizer, há uma diversidade muito grande de culturas, né? Sim. E de morais também. A moral do Cristo qual é? Faça ao seu próximo aquilo que você gostaria que fizesse a você. Sim. Essa é autêntica. Exatamente. Eu acho que é por aí que você está Não, é por aí, porque inclusive no programa de rádio eu faço muito pesquisa na internet. Porque eu não aguento, nem eu aguento o meu blá 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 por 22 minutos. Então eu uso o Padre Fábio Melo, respeito muito. Adoro ele também. Também. Eu acho que é um padre moderno. E se não fosse o Sabatino, como é que você fala? Sabedoria Preta, eu achava que ele é espírita. Pelo menos zen, um pouco, né? Eu pego o pastor evangélico, tem um que eu não sabia. Eu tenho um que eu nem sabia que ele era envolvido num grande escândalo, Fábio Caio. Exatamente. Mas eu peguei algumas coisas dele na internet, que é a coisa mais racional, mais simples, ele mais tem muita pura coisa boa mesmo. Eu sei. Então, eu também de vez em quando pego o Divaldo Franco, pega neste do suicídio, estou usando um ótimo trecho do Nelson Moraes. Exato. Então, eu acho que a verdade existe em tudo quanto é lugar. Quem coloca a besteira no meio somos nós. É verdade, meu querido Rick. Ou por motivos pessoais, motivos de poder, motivos de dinheiro. Mas a besteira é colocada por nós. É verdade. Este é o Rick Medeiros. Vamos fazer o nosso primeiro intervalinho e a gente volta já já. Simples Expressão de São Paulo, ao vivo com muito carinho para vocês. Hoje entrevistando este amigo querido, este médium notável, Rick Medeiros. Rick, você é americano, nasceu lá, viveu lá, começou em televisão lá. E essa sua mediunidade eu sei que já despertava lá. Dizem que o americano é muito materialista, quando eu sei que não. Eu sei que o americano é espiritualista também, sim, embora tenha uma forma diferente de expressar isso. Eu queria saber como foi essa sua convivência no seu país. Eu comecei a me interessar por isto. Meu pai, em 1964, foi transferido para o Brasil. Então a primeira dose foi feita aqui. Você lembra? Eu não sei se você lembra. Você lembra de um apresentador de televisão, Luiz Lopes Correia? Você lembra? Baixinho, gravata, borboleta. Bem, quando eu tinha 17 anos, eu estava estudando uma escola americana aqui em São Paulo. É uma escola católica, o Chapel School, fica na Chácara Flora. Com freiras e tudo, bem tradicional. Eles me batiam com um terço na cabeça, que eu era meio rebelde. Mas eu era tão rebelde, com 17 anos eu comecei a me interessar em televisão. Então, a minha mãe conhecia alguém, me apresentou a Luiz Lopes Correia, que trabalhava na TV Paulista, na época que hoje é TV Globo, Canal 5. Ele fazia um jornal na TV Paulista, às 10 horas da noite, e um programa de rádio na Rádio Nacional. Então eu comecei a conhecer ele. Ele falava inglês, perfeitamente. Aí ele começou a me falar sobre o espiritismo, em inglês, explicando para mim. Eu dava bola. Um dia ele me pediu para mim, falou, Rick, olha, eu quero que você compre um livro. O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Ele falou, Luiz, eu não vou comprar esse livro, eu não leio, até hoje eu tenho dificuldade de ler em português, porque a língua portuguesa escrita é um pouco mais formal do que o falado, né? É verdade. Me atrapalha, me canso. Ele falou, não, vai neste endereço. Tem que voltar um pouco antes na história. Quando chegamos no Brasil, meu pai, naquela época eu achei que foi uma tolice, eu fiquei muito bravo. Ele falou, vocês estão no Brasil, a gente nunca tinha saído dos Estados Unidos.
numa cultura diferente. Então a regra é o seguinte, eu coloquei vocês, era eu e mais 2 irmãos, né, nessa escola americana, porque vocês não falam português e vocês vão voltar para os Estados Unidos um dia, eu quero que vocês seguem a educação americana. Só que, nesta casa, eu não quero amigos americanos, vocês não vão em clube americano, porque a colônia era fechada, como é hoje. Você pode viver no Brasil, você ou vive na colônia americana, na colônia japonesa, você não sai, você não sente a cultura. E meu pai, então, tudo isso é proibido, e vocês vão aprender a língua. Então eu era um rapaz muito solitário no começo. E naquela época, a gente morava em Santo Amaro, tive um bonde. Eu nunca vi um bonde na minha vida. Então eu pegava esse bonde e ia até a Praça João Mendes. Eu pegava e voltava, pegava e voltava, pegava e voltava. Obsessão. Até um dia, eu já tinha aprendido a falar bom dia em português, né? E eu desci dessa bonde. Eu comecei a circular pelo centro de São Paulo. Eu vi uma loja que vendia discos usados. Isso tudo vai fazer sentido em 30 segundos. Aí, disco 78. 1964, os Beatles. Eu comprava estes discos, rotação 78, eu levava para casa e ficava numa pilha, que não tive nem tocar-disco para tocar esses discos mais. Meus pais achavam, o moleque é xarope, está com 13 anos de idade, os hormônios estão deixando ele xarope. Eu colecionava. Aí passa esta... E um dia, eu estou comprando esse livro, esses discos, eu ficava na loja Piso, eu tropeci. Aí eu vi um placazinho meio escondido, Livraria Allan Kardec, primeiro sobe loja. Me deu um arrepio, mas eu não fui na loja. Aí vamos passar, 5 anos na frente, 17 anos, Luiz Lopes Correia me dando... Vai nesse livraria, compra esse livro. Vi o endereço, não bateu. Eu fui lá, adivinha onde era? Era aquela loja em cima da loja dos discos. Eu subi e tinha a última cópia em inglês da editora Lake, tá? Em inglês, do Livro dos Espíritos. Aí eu comecei a ler. Aí se foi em 60, e a gente voltou em 69, me formei do colegial em 69, acho que foi em 68. E eu li o livro, eu comecei a me interessar. Mas eu nunca fui no centro, nunca conversei com alguém espírita, sou Luiz. Mudamos de volta para os Estados Unidos. Morre o meu irmão John, que me inspira muito os meus livros. Este livro veio na mudança. Eu dei o livro para minha mãe. Era 2, 3 meses depois que o filho dela morreu. Era meu irmão, mas era o filho dela. Aí ela leu o livro e falou, será que isto é verdade? Então eu falei, mãe, vamos ver se tem uma igreja. Lá são igrejas. São centros. Tem uma confederação nacional chamada Spiritualist Churches. São igrejas espiritualistas. A tradição vem da Inglaterra. Que é uma forma de espiritismo um pouco diferente, para responder a sua pergunta. É verdade. Aí ligamos para Conselho Nova York de igrejas, tem uma igreja Spiritualist Church na rua tal. Eu liguei para a igreja e não falei nada. Os cultos eram igual aqui, quarta-feira à noite e domingo à tarde. Nós fomos. A minha mãe até falou para mim, olha, você não senta perto de mim, porque ela era descrente. Eu agora acredito, se acredita, depois das experiências, né? Falou, vamos sentar junto, porque você fala muito, vocês não percebem que eu falo muito, né? Você fala muito, e ela colocou um vestido vermelho. Ela falou, eu não vou colocar preto, fazia 2 meses que o menino morreu. Chegamos na igreja, né? Cantou alguns hinos até protestantes, depois eu fiquei sabendo para elevar as vibrações. E o médium veio, uma mulher simples, chegou na minha mãe. Agora, a mediunidade lá é bem diferente que aqui. Aqui eu não achei igual. Ela chegava para você, por exemplo, e falava assim, eu tenho o nome de Eduardo, eu tenho o nome disso, eu tenho o nome de sua avó, quer falar com você, é mais direta a comunicação. Aí ela chegou na minha mãe e falou, olha, você está num pese, num luto, numa tristeza tão profunda, você está cortando tudo em sua volta. Eu não posso dar
nem um recado para você. Aí elas chegam a mim e falam, eu tenho o nome Fred. Você conhece esse nome? Bem, meu nome não é Rick. Meu nome é Frederick. Só que eu fui batizado com o nome Frederick. Só que eu não gosto, eu uso Rick. Frederick, né? Em casa, a minha mulher e as minhas filhas me chamam do Fred. Para irritar, Fred, sabe que me irrita, então me chama de Fred. Mas eu não gosto. Eu falei, claro que eu conheço o nome, é meu nome. E a mulher falou, não. Este homem que está, este espírito que está com este nome é mais velho, diz que é sua avó e você foi batizado em homenagem a ele. O meu avô chegou da Itália, foi para os Estados Unidos, o nome dele era Feliciano. Mas ele mudou para ficar American Man, né? O Fred. E eu fui batizado com o nome dele. Aí eu comecei a me ligar. Ele falou, e está trazendo um menino, um espírito que fiz essa passagem nos últimos 2 ou 3 meses. E está me mostrando uma foto desse menino atravessando uma rua, um carro batendo nele e jornais indo para o ar. O meu irmão faleceu num acidente de carro. Ele estava entregando o jornal, igual aos filmes americanos, depois da escola, entregando o jornal. Estava atravessando a rua, o carro realmente bateu nele. E ele, esse espírito, diz que o nome dele é Joe. É seu irmão. Você reconhece ele? Bem, nessa altura eu já estou chorando. Então, a mediunidade lá nos Estados Unidos é um pouco diferente do que aqui. O médium entra mais no papo, no assunto. É chamado de... isso vem da Inglaterra. E da tradição inglesa. Que eu estava pesquisando um pouco sobre isso. Esta igreja americana, por exemplo, até 10 anos atrás, não era obrigado a acreditar na reencarnação. Este médium acreditava. Mas a igreja é opcional. Agora não, eles já aceitam a reencarnação. E a parte do materialismo, esta mulher nunca me cobrou. Nunca. Ela fala, você quer vir na minha casa? Era meio gorda a senhora, né? Quer vir para minha casa fazer uma consulta, me traz uma caixa de chocolate, mas eu não cobro. Mas na igreja, pedia, dá uns $5 para manter a igreja. Tem uma cidade, por exemplo, perto da Disney, na Flórida, em Orlando, chamado Cassadaga, que é só médium aposentado. É 50 pessoas. Você cruza a cidade e pisca os olhos, já perdeu. Mas é famoso nos Estados Unidos. Tem uma outra no norte dos Estados Unidos chamada Lilydale. Só mora médium aposentado. Lilydale, no estado de Nova York. Inclusive tive um documentário no HBO que passou esses dias. Lá você faz a consulta e eles cobram. Porque eles falam, eu tenho contas para pagar, eu tenho aluguel para pagar, eu também gosto de comer, não perder o hábito ainda. E eu não vejo isso como um problema. Agora, por outro lado, no Brasil eu sei que adoram fazer trabalho. Vão fazer trabalho, chamar preto velho para resolver o seu problema de memória. Eu acho isso está errado. Isso eu acho errado. Mas dentro da cultura americana, isso não cria um choque. Não cria um choque. E a espiritualidade nos Estados Unidos é englobado numa coisa chamada New Age, Nova Era. Então é um país, eu acho, depois do dia 11 de setembro, ela ficou mais espiritualizada ainda. Depois do 11 de setembro. Sim, então... Eu não vejo essa coisa de Estados Unidos não seja muito espiritualizada. Rick, eu notei um negócio diferente lá nos Estados Unidos. Eu fui levado lá em Miami por uma amiga, uma advogada colombiana, espírita, mas muito influente lá em Miami, a conhecer um médium. Ali no downtown em Miami, eu sei, não sei se é a terceira rua, eu sei que ali, quando é do Hotel Hyatt, tem o Hyatt, o Dupont, aí vai em direção... mais aquele centro, tem aquela primeira avenida. É o Biscayne por ali, né? No Biscayne por ali. Então, foi levado um médico. Quando ela me disse, me falou, eu falei, eu tenho uma curiosidade de conhecer. Ela falou, olha lá, os médios aqui cobram. Eu falei, mas como? Mas é uma profissão natural, autorizada, a polícia está de olho, e é uma coisa muito séria, e são muito honestos. Mas eu estava ainda com aquela cabeça espírita de que não se pode cobrar. Porque a gente raciocina como espírita. Mas não pode, eu acho, mas como é que pode? Mas honesto. Eu fiz questão, fui lá ver. Aí fui lá, inclusive, conheci uma pessoa realmente muito séria, muita gente para consultar.
E o critério era assim, era um negócio interessante, Rafaelzinho, porque você chega lá, você diz, olha, eu quero falar, evocar o espírito tal. O espírito tal. Ok, você paga antes. Ele vai, evoca o espírito e manda a carta. Você lê. Aí, mas você tem o direito de dizer se é a pessoa. Se você é ele mesmo, fica o dinheiro. Se você não é, ele te devolve o dinheiro. É um negócio assim, Henrique. Esta mulher, essa Mrs. Tice, uma das lições que eu aprendi com ela, aconteceu muita coisa com meu irmão através dela. E ela falou, se alguém te fala, vem na minha casa, na minha igreja, quarta-feira, às 7 horas da noite, que você vai falar com fulano de tal. Ela falou, ninguém garante. Então, o que você falou é bem coerente. Você que disse, não, veio ou não veio. Eu me lembro, uma vez eu fui para Margaret Tice, muitos anos depois, eu estava morando em Nova York, na cidade de Nova York, e um fim de semana eu voltei para Syracuse, onde ela morava. A igreja, infelizmente, já tinha fechada. Eu fui na casa dela. Aí eu falei, eu gostaria... Ela falou do meu irmão. Aí eu falei, gostaria de falar com a minha avó. Ela tinha passado, acho que nos últimos 2 anos. A minha avó tirava sarro da minha mãe. Eu, louca, eu vou falar com o seu irmão hoje, vai lá. Ela tirava sarro. Então eu falei, eu gostaria de falar com a minha avó. Ela falou, vamos ver. Aí ela começou a falar, mas não batia. Aí eu falei, mas isso não é a minha avó. Ela falou, você quer falar com a avó lá de Pensilvânia, que morava lá da sua mãe? Quem está aqui é a sua avó de Massachusetts, que era ao lado do pai. Mas eu não tinha muito contato com eles. Porque a gente morava em Pensilvânia, depois veio para o Brasil. Inclusive, ela... Depois, eu estou vendo o intervalo, eu conto a história. Depois do intervalo, eu conto o resto. Então, o Rick é de televisão, sabe dessa coisa. Vamos lá, Guima, a gente volta já. Simples expressão ao vivo de São Paulo para o Brasil e pelo mundo, para o mundo todo, aqui pela internet. É bom que os amigos mandem aqueles e-mails para a gente para dizer como é que está chegando a imagem, o som. O e-mail é esse que o meu querido amigo Rafael Guima vai colocar aí, que é o alamar@tvmundi.com.br. Esse é o e-mail para você fazer as suas perguntas, mas quando o programa estiver no ao vivo, às quintas-feiras, das 15h30 às 17h30, ou seja, 3h30 às 5h30 da tarde. Hoje estamos recebendo meu amigo Rick Medeiros, um médium notável, um amigo querido que se tornou, é um americano que o Brasil abraçou com muito carinho. Ele se tornou querido, se tornou best-seller aqui, graças à excelência do seu trabalho, que consolou tanta gente. Quando ele voltar, não, vai amanhecer de novo, aquele livro dos Torres Gêmeas. Das Torres Gêmeas. Quer que eu termine a história antes? Não termina a sua história. Porque a gente deixou o suspense. É verdade. Então, aí ela falou, essa é a sua avó de Pensilvânia. Aí eu até tirei sarro, porque eu acho que os espíritos têm senso de humor, não são assim. É verdade. Eu falei, tá vendo, ó? Esta é a maluca, que você falou que a gente era louca, agora fala. E ela deu recado e falou assim, que você e a sua mãe, que minha mãe começou a acreditar muito também, estão tão perto da verdade, mas tem muito mais que vocês não conhecem. Aí eu falei, gosto de falar com a minha tia, que era irmã da minha avó. E a resposta do médium, isso mostra que a pessoa é correta. E lembra que eu falei, que ela falou, ninguém garante se vem? Ela falou, não pode vir. Ela está num lugar, não tem a permissão para vir. Que lugar é esse? Eu não sei. Mas pelo tom de voz não era muito legal, não. Então, essas são, como a gente estava comentando, as diferenças são essas. Esta mulher não pediu dinheiro, porque o marido dela trabalhava, ela teve uma pensão do governo. Então, ela não precisava do dinheiro. Mas uma pessoa que se dedica a isto, se não está explorando, se não está mentindo, se está sendo honesto, eu também não vejo problema com isso. Está se sustentando. Imagina como é que é, mas que coisa. Para você ver a diversidade que tem de caminhos para chegar ao mesmo objetivo. Sim, eu comprava disco 78. Aí eu cheguei lá. 78 disco 78. Hoje não tem nem toca-disco mais, até toca-disco para LP. Eu tenho, porque eu fiquei com essa obsessão, eu tenho mais de 1000 desses discos idiotas em casa. Então eu comprei uma vitrola.
Ah, você tem uma vitrola que toca 78, né? Eu não sei, eu também tá em casa, minha mulher me xinga, que cheiro mal também de mofo, né? Tá tudo guardado lá, nem toco. Eu vou, agora tem o Al Johnson, ela rouba. Tá lá guardado. Imagino como é que deve ser, né, Rick? Olha que coisa, né? Poxa vida. Mas e o Vai Amanhecer de Novo, Rick? Eu achei... Vai Amanhecer outra vez. Vai Amanhecer outra vez. Eu li aquele livro, eu achei tão interessante. Obrigado. Aquele livro, a forma como você colocou aquele negócio das torres gêmeas. Só quem não conhece, que não sabe o que você escreveu. Ali foi muito bonito. Como foi aquela inspiração? Olha, eu estava no SBT, no dia que isso aconteceu. E na entrada do SBT, o Rafael sabe, tem uma escada assim, um telão. Aí eu estava passando, já tinha acontecido. Aí eu estava olhando aquilo, porque pô, eu tenho mãe que mora lá, tenho um irmão que mora lá. Eu morei em Nova York. Inclusive tem uma história interessante de contar sobre esse prédio. Eu estava preocupado com um amigo meu da faculdade, porque ele tinha, a gente trocava e-mail, e eu me lembrei que ele tinha um escritório no Torre 2. Ele estava trabalhando lá. Logo eu vou contar essa história que é verídica. Eu estava assim, ué, o que está acontecendo? Aí teve um advogado também é gente, né? Tem um advogado da empresa, o Dr. Coano, que é espírito. Aí eu, assim, muito revoltado, eu falei, olha, Coano, depois a gente fala que tem progressão no mundo, olha isso daí. Que progressão é esta? Aí ele falou, Rick, a progressão às vezes não é do jeito que a gente pensa. Aí veio, naquele instante, a inspiração do livro. Eu nem acho que nem fui almoçar aquele dia, eu fui lá no estacionamento, fiquei andando, aí a ideia veio do livro naquela hora. Ele parece que ele abriu uma porta. Aí eu escrevi aquele livro em 3 meses, explicando o que aconteceu, por que aconteceu. E existe realmente uma progressão no mundo, só que isso faz parte da purificação, de mostrar para o mundo inteiro o que leva o fanaticismo, o que leva o ódio. Dos dois lados, porque os Estados Unidos não foi santinho também no Oriente também Médio. É Então foi o retorno da karma para os Estados Unidos. Hoje a gente teve um atentado no Rio. Hoje também é verdade, Como? mas está falando que hoje mesmo teve um atentado no Rio de Janeiro também, Sim, né? Mataram muitas pessoas. sim. Quando eu saí de casa estava acontecendo isso. E hoje, o Japão, mais um terremoto, escala 7.4. Isto é tudo sinais das transformações que está acontecendo. A história, que inclusive está no Vai Amanhecer outra vez. Eu mandei, 2 ou 3 dias depois, um e-mail para esse amigo meu, ele chamado Kevin. Kevin, eu fiz a faculdade com ele, já mestrado, eu já estava no meio disso. Aí eu falava muito isso para ele, ele falava, eu quero ouvir, a minha mãe é católica, meu pai é católico, eu também sou católico, eu sou irlandês, eu vou na igreja, foi coroinha na escola, não fala mais sobre isso. Tá bom, respeitei. Eu mandei um e-mail perguntando, você está bem? Ele me respondeu, falou, Rick, deixa-me compor que eu tenho uma história muito interessante para você. Aí, 2 ou 3 semanas, eu abri o livro com essa história. Ele me contou a história da irmã dele, casado com um rapaz, eu não lembro o nome do rapaz agora, mas um rapaz de descendência latina. E este rapaz, neste dia de 11 de setembro, tinha reunião marcado às 9 horas da manhã na Torre 2. No trem, indo de New Jersey, que o rapaz morava em New Jersey, para Nova York, o rapaz lembrou, putz, eu deixei os papéis no meu escritório. O escritório dele ficava uns poucos quarteirões da torre. Então ele foi no escritório para achar os papéis. Ele entrou com a chave, não achava os papéis. Não achava, não conseguia achar. Olhando para o relógio, vou me atrasar para a reunião. Ele chegou no elevador, ele falou, eu vou sem os papéis, mas eu não posso me atrasar para a reunião, é importante. Ele chegou no elevador do prédio, parece o pai. Carlos, não vai, eu não quero que você vá. O Carlos ficou tão emocionado e não foi na reunião. Que horas que bateu
O primeiro avião, acho que foi 15 para as 9 da manhã. 8h40, né? Ele ouviu lá barulho e não foi para a reunião. Só que tem um agravante. O pai do Carlos morreu 5 anos antes. Então, quem fala que não tem... Eu quero falar, Rick, eu continuo sendo católico, mas a minha cabeça abriu muito, porque isso aconteceu com o marido da minha irmã. Não foi, sabe, lenda urbana, não foi história. Aconteceu e o Carlos está vivo hoje por causa do aviso do pai, que tinha falecido 5 anos antes. Ô Rick, eu tive uma experiência assim também naquele dia. Eu era para estar em Nova York. É mesmo? Eu morava em Salvador, estaria indo às 10 da noite de Salvador, vinha para São Paulo, pegou o avião da Transbrasil aqui. Eu ia para lá, que tinha um compromisso que eu já estava previsto, já estava com a ideia, ia morar lá nos Estados Unidos, em Miami. Ia fazer a revista Visão Espírita em espanhol lá em Miami. Ah, legal. Junto com o Luiz Eduardo Girão, esse do filme sim. Do cinema aí, Bezerra de Menezes. E agora esse filme As Mães do Chico, que estão aí. Então, o que ocorre? Estava tudo certo. E quando eu vou em Nova York, geralmente eu fico lá no Queens, na casa de alguns amigos, do Ailton, da Norminha. E eu faço a sua palestra no Centro Espírita e durante o dia, já que eles vão trabalhando, eu fico em casa só, eu pegava o metrô. Fazia turismo. O metrô N. Eu morava lá em Queens, no Number 7 Train. E tem o estádio do Mets, que é o ponto final. Eu sei de essa. Quando eu comecei a trabalhar em Nova York, em ABC, eu pegava esse trem no Times Square todo dia, às 2 horas da manhã, e eu ia até a penúltima, que é Jackson Heights. Jackson Heights, mas eu ia ficar em Jackson Heights mesmo. É mesmo? Eu descia lá e eu morava em Jackson Heights. Ali, um apartamento Flushing, né? Flushing, desse tamanho. Então, olha só. Eu pegava o metrô ali e descia embaixo do Center, do World Trade Center. Exato, descia ali, ia lá pra cima. Sim. Então eu intercalava entre o Empire State, quando eu gostava de manhã, eu ficava lá em cima, tirando fotografia, filmando, ou no World Trade Center. Coisa de turista mesmo, E da última vez que eu tinha ido a Nova York, antes desta, eu tinha ido pro Empire. Na próxima eu vou lá pro World Center, que eu gosto muito de ir lá. E certamente no dia 11 eu estaria lá, porque eu faria palestra no dia 10 e no dia 11 de manhã eu ia para lá. Meu amigo, quando era para eu sair de casa em Salvador, me deu uma indisposição intestinal. Daquela que você não consegue sair de casa de jeito nenhum. Não houve meio de ir para o aeroporto, não houve meio, não consegui. Perdi o avião, não fui para os Estados Unidos. Quando foi no dia 11 de manhã, eu vi aquilo, eu chorei, eu não aguentei. Da emoção, falei, eu estaria lá, naquele momento. Quer dizer, são coisas que a espiritualidade trabalha para a gente, pela gente, e nós parece que não estamos percebendo. Muitas pessoas não percebem o quanto os espíritos estão com a gente, estão dispostos a nos ajudar. Mas eu vou querer fazer uma pergunta para você, é o seguinte, Rick. Eu sei que você lutou na televisão para levar as coisas espirituais para a televisão, inclusive com o nosso Silvio. E eu quero que no próximo intervalo vamos conversar sobre isso. Vamos fazer intervalinho e a gente volta já. Estou aqui no Simples Expressão com meu amigo Rick Medeiros. Esse autor maravilhoso, esse médium, estará lançando este livrozinho aqui, bonitinho, Dia a Dia, da Mundo Maior Editora, no Center Norte, na livraria Saraiva, na gigantesca e maravilhosa livraria Saraiva, do Center Norte, aqui em São Paulo. Agora, é sexta-feira que vem. É sexta-feira que vem, pois é. Então você daqui de São Paulo que estão assistindo a gente, antes de conversar com o Rick sobre a experiência dele na televisão, já vou fazer a pergunta de uma telespectadora, que é a Gisele, daqui de São Paulo, que pergunta exatamente sobre isso, coincidentemente. Querida Lamar, eu gostaria de saber do Rick como foi o convívio dele dentro do SBT, porque nós já sabemos que muitas pessoas lá dentro, inclusive as filhas do homem, eram da igreja adventista ou ateus. É a Gisele daqui de São Paulo. Não, ateu, não. Então vamos esclarecer, vamos falar tudo certinho. O Silvio Santos é um judeu, não praticante, mas ele respeita e conhece muito da religião dele. Isso não é ateu. A Daniela, a mãe, a Iris e as
4 filhos do casamento com a Iris pertenciam a uma igreja evangélica, não são ateus. Nunca ninguém no SBT, eu posso falar tranquilamente, isso não pode ser espírito, isso não pode ser isso, não pode ser aquilo. Inclusive, com o próprio dono, eu tive muita conversa. Quando eu lancei o primeiro livro, A Passagem, ele foi até aberto, colocou um anúncio no ar. Em todos os meus livros, enquanto eu trabalhar, eu não posso me queixar de nada. Não, isso não é verdade. O Silvio, uma vez para mim, falou: Rick, sabe de uma coisa? Quando eu estava discutindo a religião da família dele, eles querem ser evangélicas, tudo bem, mas não força ninguém. Na emissora dele nunca tive problema nenhum com respeito, você como médio, né? Não, nenhuma. Eu tive outros problemas lá, mas não assim. Ô Rick, e a sua tentativa de ter programas espíritas? Quase conseguimos, né, Alex? Quase conseguimos, mas não era a hora. Eu falei com o Silvio, Silvio, eu acho que para um sábado à noite seria bom copiar, fazer o programa que o pai do Rafael fazia na Bandeirantes, Terceira Visão. Ele gostou da ideia, a gente estava até elaborando o programa, você ia apresentar, e aquelas coisas da televisão mudou. Eu acho que entrou o Show do Milhão. Eu acho que foi nessa época. O Show do Milhão que entrou, eu nem lembro o que era. Foi. Aí ele disse, vamos fazer o Show do Milhão, mas estava quase pronto. A gente tentou. Foi um negócio. O projeto era bonito, né, Rick? Poxa vida. Mas tem outra pergunta lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Alamar, boa tarde. Quero saber do Rick se ele hoje vai a algum centro espírita aqui no Brasil, aqui em São Paulo, e como ele pode explicar tantas desgraças acontecendo igual ao Apocalipse na Bíblia. É o Tiago de Mato Grosso do Sul e manda um grande abraço para você e quer que a gente mande um abraço para o povo de Mato Grosso do Sul. Tiago, vou começar respondendo. Você teve 2 perguntas. Eu não vou em centro espírita, não leio livros espíritas por um motivo simples. Eu não gosto de ser influenciado quando eu escrevo. Eu sempre falo isso. Eu li, acho que o livro dos Espíritos de Kardec, eu li o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu li, por exemplo, a Zibe Gasparetto de todos os meus livros, menos esta, né? Menos o Mensagens do Além também. Nunca li um livro da Zíbia. Eu não gosto de ser influenciado. Quando eu escrevo, eu gosto de saber que a conexão é minha, não de uma outra pessoa. Então eu não vou em centro espírita, porque espíritos não acham que eu sou espírita. Tem que frequentar. Eu tenho que frequentar, né? Tudo quarta-feira. Eu não vou. E eu leio muito eu gosto de ler muito do Dalai Lama. Aí o resto da minha leitura é porcaria. John Grisham, policial, romance, romance de advogado, sabe? Romance não, romance quer dizer amor, né? Livros sobre corte, sobre crime, assassinato, adoro essas coisas. Isso é porcaria, é trash, como a gente fala em inglês. Agora, sobre o Apocalipse, eu não acho que é o fim do mundo. 2012 vem o final do mundo, mas eu acho que é o fim de uma era. A velha era, as velhos morais, os velhos pensamentos. E eu acho que estamos agora numa transição para a nova era. Eu ouvi um palestra que o Divaldo Franco deu, que recebeu uma mensagem de Bezerra de Menezes, e está bem claro que a época da transição, a gente está vivendo ela agora. Não é o apocalipse. É a mudança, uma transição da velha era para esta nova era que está entrando agora. Na minha opinião, eu escrevi isto, eu sei que eu não vou em centro espírita, eu não leio os livros espíritas, Mensagens do Além, um livro que eu escrevi em 6 semanas, é só sobre isso. Rick, eu imagino você como americano, obviamente, você deve ter voltado várias vezes na sua terra, você sempre vai lá. Sim. E como é que é a reação dos seus amigos, antigos amigos de infância, parentes lá nos Estados Unidos, quando diante das suas obras mediúnicas? É normal, eu converso, a minha irmã é muito interessada, a minha mãe mais interessada do que eu, os meus primos eu falo, sabe, eu fico meio descrentes, pergunta, você ganha dinheiro com isso? Eu falo, não o suficiente. E por aí, eu tenho até um primo que é padre, lá, padre católico.
Eu falei muito sobre isso com ele, porque eu escrevo em inglês, dei uma cópia, acho que de passagem para ele ler em inglês. E ele falou, Rick, olha, eu não tenho nada contra isso. Nada contra isso. É mais moderninho, né? A única coisa que eu desconcordo é esta coisa da reencarnação. Mas que a gente tem que viver, como você falou no começo do programa, Neymar, do jeito que o Cristo viveu, em amor, em respeito, com moral, não tenho nada contra isso. Absolutamente nada. A única coisa é a parte da reencarnação. Aí eu expliquei para ele, ele falou, essa é a única coisa lógica que existe. É isto. Eu gosto de dar este exemplo. Se as pessoas em casa querem fazer o exercício, eu fiz isso uma vez no México, porque o Passagem foi editado em espanhol. É chamado Una Viagem hacia la Luz, gostei do sotaque. Aí eu estava no rádio lá, e eu pedi para as pessoas que estavam indo fechar os olhos. Então, quem está em casa, fecha os olhos. Quem não acredita na reencarnação. Imagine duas crianças nascendo na sua cidade, onde você mora. Um num bairro rico, um no bairro pobre. Esse daí está nascendo agora, nesse instante. Numa maternidade, onde tem tudo assistência, onde vai crescer. Com toda a assistência, apoio da família, uma família esclarecida, vai frequentar as melhores escolas. Vai ter uma vida assim privilegiada. Agora, neste mesmo instante, nesta mesma cidade, quarteirões separados, quarteirões, está nascendo, numa favela, com parteira, sem assistência, pais alcoólatras, abusivos, vai viver uma vida dura. Aos 14 anos de idade vai sair, não vai poder estudar, vai ter que trabalhar para ajudar os pais. É realidade. Verdade. Está nascendo na mesma hora. Aí, cada um seguindo a sua vida, separado por milhas, por bairros, na mesma cidade. Este morre, este morre. Dois tiveram uma vida digna. Um trabalhando, também um aqui, enfrentando os seus problemas. Onde está a justiça? Seria lógica, né? Se você segue a igreja tradicional, vão ser julgados iguais? Claro que não. Né? Onde está a justiça? Então eu expliquei esse para o padre, meu primo. Lógica, é claro, sem dúvida. Eu fiz esse exercício com esse padre. Ele tem a minha idade. A gente brincava de idiotice quando era ele. Falou, Rick, mas tem coisa que não tem lógica, tem que acreditar. Tá bom. É verdade, é isso mesmo, né? Ô Rick, você recebe as ideias em inglês, porque o próprio raciocínio em inglês é diferente do raciocínio em português, nos idiomas. Como é? E escreve em inglês, mas os livros são publicados no Brasil em português. Como é que é esse processo? É você mesmo que traduz? Não, imagine isso. Você não vê que eu falo tudo atrapalhado? Não Como pode, é que eu vou traduzir? Como é que funciona? É uma história interessante. Eu pastei na tradução da passagem, não foi boa. Peguei um tradutor profissional, um amigo meu, e não foi bom. Quando ele voltar, também não foi bom, foi um trabalho na revisão. No SBT, a gente está fazendo a primeira transmissão do Oscar, que a gente comprou os direitos, tiramos da Globo. E eu falei, vamos inventar, vamos fazer diferente que a Globo fazia. Eu quero traduzir as letras, que eu acho que vem tudo scriptado. Tudo scriptado. Tudo direitinho. Você pode ir pelo relógio. E mandaram as letras das músicas indicadas a melhor canção. Aí eu falei, vamos traduzir isso e colocar no gerador de caracteres. Enquanto está cantando, a gente vai mudando para a pessoa em casa entender o que é a letra. Aí eu falei, só que eu não posso traduzir letra, porque eu vou fazer os erros em português. Aí tem um rapaz lá chamado Marcos. Eu falei, eu faço para você. Eu falei, como você faz? Você nem fala inglês? Eu falei, deixa comigo. Ele pegou as letras e fez uma tradução brilhante. Eu falei, Marcos, porra... Sem falar inglês? Ele não fala inglês, mas ele entende tudo, mas não fala uma palavra. Aí o Marcos virou tradutor de todos os meus livros, menos esta, que essa já saiu em português, né? Que é um programa do rádio. O que ele faz? Eu dou para ele o manuscrito em inglês, ele me liga e fala, tem 4, 5 capítulos prontos, ele vem na minha casa e eu acompanho a tradução para ver se realmente está passando o sentido. É assim que funciona. Uma pessoa que não fala inglês... Ele não fala inglês. Não fala. Que mistério. É impressionante. Mas ele entende tudo. Autodidata.
e faz uma tradução melhor do que tradutor profissional. Porque ele pega o sentido da palavra. Ah, o sentido, porque tem aquele negócio do sentido da palavra. E ele é evangélico. Ele vem de uma família evangélica, contou para os pais dele. Ele deu para um, o pai ficou bravo, aí Marcos, você vai ser influenciado. Eu também perdi contato com ele, como perdi contato com você, ontem à noite no MSN, acho que foi ele estava no Orkut. Sim. Aliás, quem quer falar comigo? Posso falar? Ah, pode falar, que é à vontade. Eu falo que agora, no rádio, eu falo que isso é falta de criatividade. No Orkut, Rick Medeiros, R-I-C-K-Y Medeiros. No seu Orkut, Rick Medeiros, tá. No Facebook também, Rick Medeiros, tá vendo? Rick Medeiros. Falta de criatividade, mas vamos usar o quê? Maria José? Rick Medeiros no Facebook. MSN. MSN eu não dou, eu sou o Doco, mas eu dei para ele, então a gente ficava conversando. Ele falou, Rick, eu estou começando, porque ele fez mensagens de além. Estas mudanças que estão acontecendo hoje me lembram muita coisa que eu traduzi no Mensagens do Além. Eu imagino, né? Pois é, vamos a mais um intervalo. A gente volta daqui a pouco com essa doçura, este amigo querido, que é o Rick Medeiros. Voltamos já. Simples Expressão hoje traz o Rick Medeiros para conversar aqui com vocês. Eu quero pedir ao meu amigo Rafael Guima. Guima, me faz um favorzinho. O nosso entrevistado da semana passada, que foi o André Ariovaldo, lá de Poços de Sorocaba, nós colocamos o número do telefone dele aí, errado com DDD, e algumas pessoas me mandaram um e-mail para saber o telefone. Se pudesse botar aí no ar de novo, Guima, aí para o pessoal ver. É 015, porque nós botamos 012 o DDD dele. É 3227-7382. Dá essa forcinha aí pra gente. 015-3227-7382. André Ariovaldo, que foi nosso entrevistado semana passada. Porque algumas pessoas entraram em contato comigo que querem convidá-lo para fazer palestras aí em alguns centros. E não conseguiram, deu zebra no telefone lá. Não, foi apenas o DDD. Em vez de 12 é 15. 3227-7382. O Guima coloca aí para nós no ar. Mas o próprio André Ariovaldo, ele pergunta, que foi um entrevistado da semana passada, ele diz o seguinte, Rick, quando você diz que a mediunidade nos Estados Unidos é diferente, você atribui uma faculdade mediúnica à região? Cada região tem isso? Qual a diferença técnica entre um médium brasileiro e um americano? E lá de Sorocaba, eu acho que é de cultura. O espiritismo, o espiritualismo americano, a base dela vem da Inglaterra, do movimento, que começou quase no mesmo tempo do movimento francês do Kardec. Eu estava lendo sobre isso. Quase ao mesmo tempo. Só que os ingleses levaram para este mediunidade de comprovação. De fulano, João, Maria está aqui, quer falar com você. A prova que eles continuam vivendo é esta. Faz a sua pergunta. A mediunidade brasileira, que é baseada na francesa, né, no Kardec, eu acho que o médium não se envolve tanto. Ela é passar mais mensagens gerais. Esta é a diferença que eu sinto. Entendi. Henrique, eu sei que nos Estados Unidos, isso já é público, inclusive, que a polícia utiliza médiums sensitivos há muito tempo, né? Eu não me lembro o nome. Não. Sylvia Sidney. Você conhece aquele programa que tinha na CNN do Larry King? Larry King. Ela era Sylvia Brown. Não lembro muito bem o nome dela. Ela trabalhava muito nisso. De pegar um objeto de uma cena de um crime e relatar o que aconteceu. E muitas vezes pegaram o criminoso com isso. Tem um médium muito famoso americano, James Van Prague. Ele tem, como é que fala o nome dele em português? Ele tem livros editados. James Van Prague mesmo, ele tem livros editados no Brasil, inclusive ele é o produtor executivo, consultor deste seriado que passa na televisão da Sony, The Medium, o Médium. No começo, e ele assume, eu sou um médium espiritualista americano, eu sou um médium espírita. E ele, no começo da carreira dele, ele começou a trabalhar com a polícia. E foi muito eficiente o trabalho dele.
Muito eficiente. Mas diz que hoje, inclusive, isso Sim, não, até acontece hoje, mais, né? Até hoje tem, eles usam. Às vezes a polícia não acredita, mas eles usam. Usam mesmo. Inclusive, eu li um caso interessante que aconteceu nos Estados Unidos, assim, antes do Kennedy ser assassinado em Dallas. Montgomery, você está falando. É. Eu sei que teve um negócio do médium, parece que chegou lá na polícia, e chegou na polícia urgente, pelo amor de, por favor, não deixe o presidente desfilar de carro aberto em Dallas, ele vai ser morto. E a polícia começa, você é um louco qualquer, por favor, não estou louco, não deixe, ele não pode sair de carro aberto. No caso disto, a mulher se chamava Ruth Montgomery, ela publicou vários livros, ela era uma jornalista conceituada do Washington Post, e ela teve esta revelação. E ela realmente tentou avisar, you're crazy. Não foi. Ninguém deu bola. Mas eu acho que é como eu abro o livro Mensagens, na mensagem eu leio, Vai Amanhecer Outra Vez. O livro começa com dois espíritos em cima dos torres gêmeos e um explicando para o outro o que ia acontecer. E falou, podemos avisar? Eu falei, não pode, é para acontecer. A morte do Kennedy era para acontecer. Então pode ter avisado e ia ser, you're crazy, não faz. Certas coisas são para acontecer. Eu tive uma informação também, Rick, lá nos Estados Unidos, porque todo mundo diz que o povo americano, em grande maioria, é protestante. Sim. Que a grande maioria do povo americano. Aí que isso dá a impressão que do universo, vamos supor, de quantos milhões tem nos Estados Unidos, 80% de todo o povo americano era protestante. Aí já disseram que não é verdade. Não é verdade. Disseram que a maioria do povo americano, muito pelo contrário, não é? Os ligados em religião, daí que se tira a maioria protestante. Sim. Que a maior parte está mais preocupado com os valores morais, éticos, do patriotismo, da decência, da liberdade. E que apenas o pequeno universo que é protestante. Os raízes do país são diferentes que os raízes do Brasil. O país começou com os... Eu conto essa história, a minha família está até assim de ouvir a história. Mas todo ano eles pedem para eu conto no Dia de Ações de Graças. Que acontece no último quinta-feira de novembro. E história da nação. Veio os peregrinos, os pilgrims, que é chamado. É uma seita muito... os puritanos, que é chamados. Muito radical, que o rei da Inglaterra falou, olha, eu quero que você saia da Inglaterra. Aí ele deu um pedacinho lá naquela colônia lá, tá? No frio, em Massachusetts. Aí eles atravessaram o oceano e chegaram lá e implantou a primeira colônia inglesa nos Estados Unidos. Eram puritanos, uma seita protestante muito radical. Sabe? Muito radical. O terceiro, foi em Pensilvânia. Começou por Massachusetts. Começou em Massachusetts, aí depois veio o Pensilvânia, que foi para o William Penn, que era um Quaker. Eu não sei traduzir esta seita, mas era uma seita mais branda, mais pacifista. Então, o rei, para se livrar deles, deu uma colônia para eles lá na Pensilvânia. Então, o raiz do país é a religião, a seita protestante. Mas, hoje em dia, aqueles evangélicos que você vê na televisão é a minoria. É minoria. Inclusive, tem um grande fenômeno nos Estados Unidos, que teve muito escândalo com esses televangelistas, né? E tem um fenômeno. A igreja cresce, fica um ano e as pessoas saem. Porque não encontra as respostas lá. É comercial. E o católico, acho que as pessoas que eu sou religioso, que vai na igreja, o catolicismo chega a quase 40%. E o resto é dividido entre não evangélico, presbiteriano, luterano, metodista. Então você soma tudo, ela vem a maioria dentro das pessoas que se falam, eu sou filiado a uma igreja. Mas a grande maioria nos Estados Unidos não é afiliada mais na igreja. A igreja nenhuma. Não. Nem católico, nem nada, né? Mas se identificam com os valores cristãos. Às vezes mal entendidos, às vezes bem entendidos.
Verdade. Inclusive, me foi dito lá, isso quando eu estive lá, quando eu participei, porque eu que idealizei a primeira Semana Espírita em Nova York. Sim. E eu que apresentei, inclusive, na Community Church, ali na 34, perto da Quinta Avenida ali, da Madison, se não me engano. Perto do Igreja St. Patrick, do Catedral St. Patrick. Exatamente, por ali. Lindo aquela época. Muito bonito aquilo ali. Aí o que aconteceu? E eu me aprofundei muito em conversa com eles disseram o seguinte: se o Espiritismo fosse divulgado, as propostas espíritas, mas com profissionalismo, com competência nos Estados Unidos, seria a proposta mais afim com o povo americano. Eu concordo, porque o Espiritismo é baseado na lógica. O povo americano, que é a maioria anglo-saxano, está mudando isso, mas ainda continua, é um povo na lógica. Eu estava vendo uma pesquisa que já 40% dos americanos, 40% já, acreditam em reencarnação. 40%? 60% acreditam em anjos. Então, a parte mística já está implantada. Só que, como é que eu vou explicar isso para você? Eu concordo com o que você falou. Só que o Espiritismo, aqui no Brasil, eu também acho, falta profissionalismo na divulgação. Então não é só nos Estados Unidos que falta, aqui também falta. A gente conversava sobre isso, é tal negócio. Eu não tenho papas na língua, eu falo as coisas que tenho que falar. É isso que eu gosto de você. Então vamos falar mesmo. Eu conversava com o Rick antes do programa ir para o ar, e ele me dava a boa, agradável notícia de que está trabalhando com o pessoal lá das Casas André Luiz. Sim. E eu falo das Casas André Luiz que eu conheço muito bem, e o presidente de lá, o meu querido amigo Onofre Batista Cífero, é um dos homens mais corretos, dignos e decentes que eu conheço. Sim. Então... E ele que luta para divulgar. Ele é que luta. Eu sei. O Onofre sempre gostou de mim. Eu sei disso. Compadre Onofre, meu amigo querido. Então, o Rick me falou da dificuldade que tem. Agora, eles, graças a Deus, ainda bem que adquiriram uma geradora, uma estação de televisão geradora, para que daí possam ter repetidoras no Brasil inteiro e, finalmente, o Espiritismo chegar ao grande público através das televisões comuns, sem precisar o telespectador pagar a assinatura para ver, chegar para o grande povo. Eu venho dizendo isso para o Onofre há 10 anos, que eu venho falando, façamos isso e tal. E o Rick exatamente identifica que o grande problema no meio espírita é exatamente essa dificuldade de lidar com dinheiro. Sim. Como se o dinheiro fosse a fonte do pecado. O que é isso? Minha opinião com dinheiro, quando eu estou com dinheiro, eu amo ela. Quando eu estou sem dinheiro, eu sinto a falta dela. Todos nós temos contas a pagar. Todos nós temos obrigações a cumprir. Estamos vivendo nesta terra. Uma das coisas para aprender é como usar o dinheiro. Dinheiro, para mim, acho que no Mensagens do Além eu falo muito disso. Tem um capítulo sobre isso. É uma energia. Mas é uma energia neutra. Ela faz o que você mandar. Então, ela não é ruim e nem é bom. É uma energia. Ela faz o que você mandar. Então, eu acho que, não sei porquê, eu não sei explicar isso. No movimento espírita, tem alguma coisa assim com dinheiro que ela é ruim. Que ela te corrompe. Como é que é o palavra de problema de enrolar português. Ela te corrompe. Isso, pô. Você fala bem o português, viu? Ela te corrompe. Não, ela te corrompe se você deixa. Se você deixa, é verdade. Então, eu sinto esta de vergonha de ter dinheiro. Eu tenho vergonha porque eu tenho falta de dinheiro agora. Eu me sinto com vergonha. Mas eu nunca corri atrás de dinheiro, ela veio. Talvez quando eu tinha, eu não usei ela bem. Eu estou aprendendo agora, não é bem por aí, Sr. Rick Medeiros, tá? Mas é uma energia. E eu acho o dinheiro bem empregado, por exemplo, o Sr. Onofre, como você falou, ele lutou para ter essa geradora de televisão. Anos. Graças a Deus eu consegui ajudar ele a pegar. Agora, se precisa,
Quantas pessoas tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Ninguém aqui está trabalhando de graça. Cada um tem o seu carro para pagar, o seu aluguel para pagar. Você tem, eu também tenho. Não é vergonha isso. Não é vergonha isso. Vergonha é dar calote. É verdade, Tá? tem razão. Então, se você quer comunicar, quer trabalhar, as pessoas têm o direito de receber um salário digno. Isso não está nada errado com isso. Exatamente. Comprar uma geradora de televisão, você tem luz para pagar, funcionário para pagar. Então, esta barreira, essa circunstância do dinheiro é uma coisa que aos poucos tem que ser conquistado. Eu acho que está na hora, eu juro por Deus, que eu acho que está na hora de divulgar mais a doutrina espírita. Da doutrina espírita, porque o Onofre me falou uma coisa. Eu perguntei, nessas mudanças que estão acontecendo, o espiritismo vai ser a religião do futuro? Ele falou, não, mas vai fazer parte das religiões do futuro. Exatamente. Então, está na hora de oferecer esta informação para as pessoas, para falar que não é macumba, não é magia negra, não, sabe, não é aquela doutrina que as igrejas tradicionais, não é aquela imagem que criaram. É uma doutrina de amor, é doutrina de Jesus Cristo, é doutrina do perdão, da esperança. E o menino chato está mostrando o intervalo de novo. É verdade. E vamos atender o querido Rafinha com mais um intervalo para daqui a pouco a gente voltar com o meu querido amigo Rick Medeiros. Do livro, né? Ok, nós estamos voltando aqui com simples expressão com o meu querido amigo Rick Medeiros, que está lançando o Dia a Dia Reflexões, agora, sexta-feira que vem, no Center Norte, na Livraria Saraiva. A bela, maravilhosa, tá aí, olha a capa, agora ficou bonito no vídeo, olha a capa do livro, muito bonito mesmo. Ô, Rick, antes de falar no dia a dia, o Gilson Teles, que é o pai do Caramelo, que hoje nos dá a honra da tua visita aqui no programa, que é homem de televisão também, Sim. Ele me pergunta, como é que você foi parar no SBT, hein? Tá, antes de falar sobre o SBT, eu quero falar, o livro agora está em pré-venda no site da www Mundo Maior. R$18. É um livro fininho, rapidinho. R$18. É para carregar no bolso. Tá. É E pequenininho. logo estará à venda, acho que depois do dia 15, aqui em São Paulo, Shopping Center Norte. Vai lá, vem visitar. É Shopping Center Norte, Livraria Saraiva, a partir das 20 horas da noite. Sexta-feira, dia 15. Aí eu dou autógrafo, não cobro nada, mas tem que comprar um livro. Não cobro nada. Vão falar que eu sou mercenário, que eu falei de dinheiro, é bom? É verdade. Ou pergunta do Silvio Santos. Como foi que você foi parar no SBT? Tá. Eu estava trabalhando na ABC em Nova York, uma rede de televisão lá em Nova York. Quando eu morava em Queens, o trem número 7, né? Aí eu resolvi tirar férias no Brasil. Ganhei o primeiro cartão de crédito e falei, vamos gastar. Porque eu era garoto, eu passei de 64, 13 até os 18 anos morando aqui. Então eu voltei para ver meus amigos. Vim para cá, eu fui na Rua das Palmeiras para achar Luiz Lopes Correia. Eu tinha ligado, ô Luiz, estou chegando no Brasil. Vem domingo à noite, às 9 horas da noite, se me encontra lá. Você lembra onde é, Rick? Falei, claro, Luiz, só fazia 3 ou 4, 5 anos que eu estava fora do Brasil. Não, 6. Que eu fiz os 4 anos de faculdade, aí 2 anos trabalhando. 6 anos eu estava fora do Brasil. Então eu fui lá para achar meu amigo, Luiz Lopes Correia, e ele atrasou como sempre. Mas no outro lado da rua, o Silvio Santos estava saindo do auditório da TV Paulista, que tinha virado já TV Globo. Aí eu não sei o que deu na cabeça, atravessei a rua, mostrei meu cartãozinho do crachá da ABC, falei, meu nome é Rick Medeiros, sou americano, eu estudei em Syracuse University, trabalhava na ABC, eu quero trabalhar com você agora. Ele falou, está contratado, me mandou o dia seguinte. Foi assim, foi? Foi assim. Estava o Luciano Calegari e o Eduardo Lafon ao lado dele. Ele falou, vai lá, Vila Guilherme, conversa com o Luciano e acerta. Acertei. E, peraí, a coisa não terminou ainda. Eu estava voltando, acho que 4 ou 5 dias depois, para Estados Unidos, para voltar a trabalho. Estava de férias aqui.
Naquela época, o avião não saía direto de São Paulo. Você pegava o avião em Congonhas, ia até Rio, aí você pegava o avião para Nova York. Adivinha quem está sentado ao meu lado no avião São Paulo, Rio de Janeiro? Ele, Silvio Santos. Aí fechamos tudo. Aí eu voltei. Foi assim que aconteceu? Assim. É muita coincidência, assim. né? É muito. Mas que coisa. Mas foi uma convivência boa, né? Sempre Foi, lá... olha, eu contei para os meus amigos da faculdade que me formei, eu fiz coisas que eu jamais pensei que eu ia fazer. Porque nos Estados Unidos a televisão, ou você vai para Hollywood e trabalha a fazer série. Que isto não é televisão, este é filme. Eu não gostava. Então, nos Estados Unidos vai fazer jornal, que eu fiz, jornal local, ou jornal nacional, que eu fiz lá também. E é mais ou menos limitada a isto, a produção da televisão americana. Ou vai fazer esportes, tá? Aqui, eu fiz jornal, fiz jornal local, fiz jornal nacional, eu fiz Show do Milhão, eu fiz a transmissão do Oscar Internacional, eu fiz programa livre com Babi, eu fiz tudo, programa ao vivo, que jamais eu faria nos Estados Unidos fora do jornalismo. Então, para mim, foi ótimo. Que maravilha. Ô, Rick, faça um resumo do seu livro Dia a Dia. O que tem? Como são as mensagens? O que tem, por exemplo, tem vários. Não é igual aos outros livros, onde tem uma história. É dividido por tópico. Por exemplo, no programa de rádio, eu entrevistei um rapaz que ele estava sendo rejeitado pelo pai. Entrevistei o pai também, porque ele era gay. Então eu falo sobre isso. Tá. E entrevistei uma mulher que quase cometeu suicídio, que o marido ficou desempregado, 4, 5 anos, perdeu a casa, perdeu o carro, e ia morar de favor com a sogra. Então, eu passei por isso também. Eu fiquei desempregado. Quando eu saí do SBT, eu fiquei desempregado quase 4 anos. Nunca fiquei desempregado na minha vida. Então, eu senti o desespero dessa pessoa. Eu sentia a minha crise pessoal. Então, eu resolvi fazer o programa de rádio para passar um pouco que eu passei. Aí, no livro também, inclusive, esta coisa de perdas. Eu falei no programa de rádio, falei do livro, que um dos maiores armadilhas que a gente cria para nós é a nostalgia. Você fica preso ao passado. Ah, naquela época era melhor. Naquela época eu era mais feliz. Talvez era. Porque a nossa mente faz truques. A gente esquece da infelicidade daquela época também. Mas o que isso faz, esse ficar preso ao passado, a nostalgia? Ela prende o espírito. Porque o nosso espírito é feito para evoluir. Então, se a gente fica parado aqui, começa a criar uma briga interna. Vendo a depressão, a melancolia, a tristeza. Eu sou a primeira pessoa a falar. Eu entrei em depressão. Eu ficava no quintal da minha casa, para ninguém me ver, chorando. Eu tomei Prozac, tomei Rivotril. Tinha um dia que eu não quis sair de casa. Eu parei no hospital, injeção na veia, síndrome de pânico. Aí, a razão que eu fiz o programa de rádio e esse livro, as pessoas, você tem que ter fé. Essas são as palavras mais inúteis que uma pessoa quer ouvir. Porque ela começa a achar, eu estou passando por isso porque eu não tenho fé. Então eu sou duplamente condenado. Não tenho fé e eu estou passando essa situação porque a culpa é minha. Eu aprendi. Essas são circunstâncias que a gente passa para aprender. Eu aprendi muito. Eu aprendi que eu sou uma pessoa muito mais forte do que eu pensei. Meu fé hoje é muito mais forte do que eu era quando eu estava no Bembão escrevendo livros. Que eu passei por... A minha mulher um dia me deu uma chacoalhada. Por que você não lê o que você escreve? Começa a ser aquela pessoa de novo. Aí eu falei, não quero, eu não acredito mais. Ela é brasileira ou americana? É brasileira. Brasileira. Eu não acredito mais. Deus não fez isto comigo. Aí eu comecei a entender, não, Deus fez isto comigo sim, porque tem um plano para mim e para você. E eu aprendi através dessas circunstâncias. Então, o livro, em alguns lugares, são este retrato dessas experiências. A parte do filho gay é para não julgar. Quem somos nós para julgar uma outra pessoa? Eu não posso julgar você, Alemar, porque eu não passei o que você passa.
Você também não pode me julgar porque você não está passando o que eu passo. Cada um somos espíritos únicos e diferentes. Então, o livro é sobre isso. Que beleza, né, Rick? Olha, olha. Gente, vamos participar então deste lançamento lá no Center Norte, na livraria Saraiva, linda livraria Saraiva. O meu amigo Hélio Amaral, lá de Nova York, ele está em Nova York há mais de 15 anos. Ele assiste nosso programa pela internet. Ah, legal. Ele trabalha também lá. Ele está vendo agora? Está vendo o programa lá em Nova então, York. Give my regards. Meu amigo muito querido. Tem aquela música, Give my regards to Broadway. Ele mora ali perto do Central Park também. Ali Eu perto. morava lá também, no Rua 85. Ele mora ali também. Então ele me diz o seguinte, que lá nos Estados Unidos agora está tendo muito programa de cunho espírita na televisão. O está virando moda. O espiritualista está. Espiritualista, é coisas do espírito. As mensagens estão chegando. As mensagens estão chegando. São as mensagens da nova era. Está muito frio lá, inclusive. Está gelado. Ainda? Tá? É muito frio ainda. Tá Eu gelado. vou lá, eu acho que em maio ou em setembro para ver a minha mãe. Não decidi ainda. Opa. Olha aqui, lá de Fortaleza, no Ceará. Alamar, em primeiro lugar, meus parabéns pelo teu programa e pela tua luta. Meu nome é Gade Gomes e moro em Fortaleza, no Ceará. Alamar, comecei a ter maior contato com a doutrina espírita há uns 2 anos e somente de 1 ano para cá é que venho tendo maiores contatos. Quero te agradecer de uma forma especial porque os teus vídeos do Espiritismo via satélite, as palestras antigas do Divaldo e Raul Teixeira, as palavras de Djalma, Solange, Medrado, para mim foi como fazer uma viagem no tempo, poder ver como se estivesse já atualizado com tantas coisas maravilhosas e que através desses programas antigos me foi possível aprender tanta coisa que, evidente, nessa época eu nem imaginava que existisse. Parabéns, muito obrigado e passe também o meu abraço ao entrevistado de hoje. Por favor, queria saber se o programa vai ficar só pela TV Mundi, pois nas outras TVs não está passando. Isso aí, vamos ver, né? E se eu não me engano, parece que esse mesmo telespectador mandou uma manifestação semelhante na semana passada. Ô, Rick, bom, esse livro está pronto. E o que vem depois dele? Já tem algum outro engatilhado, preparado? Olha, ontem começou a ver os sinais. A minha mulher fala, e quando eu não durmo, quando eu começo a falar no sono, e ontem à noite, ela falou que eu estava um inferno, porque eu... E ela vê as coisas. Ela não gosta, mas ela vê... Ela vê também? Ela vê, mas ela não gosta. Ela fala, estão te visitando de novo. E ontem à tarde eu comecei a pensar, eu estou pensando em escrever um livro, mas está começando a formar sobre, mais uma vez, seria uma continuação do Mensagens do Além, uma continuação do Quando Ele Voltar, uma continuação do Vai Amanhecer outra vez, sobre o médium que quer ser um médium mais ativo e quer trabalhar promovendo as mudanças da nova era. Está muito cru ainda. Vamos ver. Está muito cru. Imagino. Ô, Rick, eu quero conversar com você como homem de televisão, homem de visão nessa área também. Olha só, toda vez que a revista Veja, a Época e a Isto É, colocam na sua capa uma matéria qualquer, uma chamada cujo assunto é mediunidade. Sim. Essas coisas ligadas à reencarnação, à mediunidade, a coisa espiritual de um modo geral. Ela sempre tem uma vendagem extraordinária. Sim, sim. É grande a venda. Sim. Quando também a televisão mostra um Globo Repórter sobre coisas de mediunidade, o SBT também, que faz aqueles programas mostrando o Joãozinho de Abadiânia, vários médicos, sempre tem uma audiência grande. O Conexão Repórter também, lá do SBT. Enfim, sempre tem grandes audiências. Então, isso se traduz que a audiência espírita é grande. Sim. Então, o senhor pergunta por que não tem programa espírita? Pois é, vou ouvir exatamente. Opinião minha. Se você está pagando muito para uma emissora de televisão para exibir seu programa e a emissora faz um programa de graça divulgando uma doutrina espírita, você colocaria uma pressão em cima deles para não exibir, entendeu? Bandeirantes, Rede TV, Record, nem se fala. Claro. Tá?
Eu acho que isto é um dos motivos. Imagina, né? Bom, meus amigos, conforme acontece toda semana, vamos ao comentário que eu faço todas as semanas no sistema Rádio Fatos, que são mais de 300 emissoras de rádios, AM e FM no Brasil, o Rádio Fatos que tem a sua base em Brasília. Então vamos ao comentário de hoje. Amigos, há 2 semanas, o Fantástico da Rede Globo fez uma denúncia muito séria e muito bem documentada contra uma das mais vergonhosas indústrias de extorsão do povo brasileiro, que é a indústria das multas do trânsito. Não se limitou apenas em um apresentador de telejornal que dá uma notícia de forma que fique apenas a palavra dele ou a emissora para a avaliação do público telespectador. Então não foi só uma opinião da Globo. Tratou-se de uma matéria contundente, ampla, com várias filmagens, inclusive com câmeras escondidas, que mostraram os próprios bandidos envolvidos no sistema criminoso, declarando como a coisa realmente é e como a safadeza realmente se processa em nosso país. Foi mostrado o acerto de propinas e os percentuais combinados com as autoridades, enfim, tudo escancarado e o Brasil todo viu. Na segunda-feira seguinte, o Jornal Nacional mostrou mais uma vez a reportagem, reforçando com mais denúncias. Outro detalhe a ser levado em consideração é que a pouca vergonha não é fato isolado em apenas uma cidade brasileira, e sim em vários estados: São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Bahia, Pernambuco, etc. No país todo. A bandalheira ficou caracterizada e o sistema desmoralizado porque o Brasil inteiro viu. Agora há de se perguntar: o que as autoridades fizeram diante de tão claras e evidentes denúncias? Nós continuamos a ver as mesmas barreiras eletrônicas aí, sem que nenhuma delas tenha sido retirada, e os mesmos pardais e câmeras em excesso, muitas delas pelas vias públicas, sem que nenhuma providência tenha sido tomada. Para completar a pouca vergonha, vimos semana passada no noticiário que as autoridades estão querendo proibir a venda dos GPS para carros, porque eles denunciam onde estão essas arapucas sem vergonha para roubar dinheiro do povo. É evidente que a politicagem brasileira quer faturar como as mais sórdidas prostitutas. Aliás, eu peço até desculpa às prostitutas, porque essa pouca vergonha nacional é pior moralmente do que as prostitutas. Pelo menos depende de sua vida. Não importa se os meios são lícitos ou não, eles querem faturar. Eu quero aqui conclamar aos meus ouvintes, que são radialistas e jornalistas, e ao povo em geral, para que utilizem os seus microfones e os seus jornais e abram a boca e falem sobre isso e cobrem aí nas suas cidades para que providências sejam tomadas, porque não é opinião só de um apresentador de televisão, ou da Globo, ou do produtor do Fantástico. É uma realidade sem vergonha no Brasil que existe de norte a sul. É roubo. Isso não tem nada a ver com a educação do trânsito. É cachorrada e é sem vergonha mesmo. É preciso que a Globo e toda a imprensa vá fundo, também nas investigações das altas autoridades que estão fingindo que não viram a reportagem mostrada. Fiquemos de olho em mais esta impunidade escancarada. A gente volta já. Simples expressão dirigida pelo meu querido amigo Rafaelzinho Vanucci. E a mãe dele é o show da mamãe lá da Vanusa, tio, você precisava ver, Vanusa e Benito de Paula. Eu quis ir, mas não tinha mais vaga não. Estava lotado, esgotou tudo com antecedência. Vê como é que são as coisas. As pessoas gostam, gente, da música dos bons tempos. Pelo amor de Deus. Eu assisto lá em casa a Rádio Saudade. A Rádio Saudade lá de Santos, né? Ah, eu vou lá sábado fazer uma entrevista. Ah, com o Jadir, meu querido amigo. Já dei entrevista 8 vezes no programa. Me adora, meu amigo querido. Eu fiz o programa, eu vou fazer o programa dele de televisão e esse de rádio. Só que o único problema
É que eu tenho que acordar 15 para 6 da manhã para chegar lá. Porque é 8 horas o programa dele na Rádio Saudade. Meu Deus! É verdade. O Jardim Albino, no Fronteira da Ciência da TV Estou lá sábado agora. Eu dei entrevista no mês passado lá com ele. Ele é muito boa gente. Meu amigo muito querido, uma grande audiência, uma das maiores audiências de TV educativa no Brasil. Sim. Porque pé a Baixada inteira, quando eu dava entrevista, todo mundo na rua me via. Eu vi você no programa do Jardim, eu vi você no Shopping Center, tudo quanto é lugar. É uma potência, é um amor de criatura, Jardim. Que hoje o programa também passa na TV Mundo Maior. Sim, né? sim. Ele passa lá na TV Mundo Maior, uma criatura fantástica. Mas, ô Rick, rapaz, eu acho que o povo... Acho não, eu tenho certeza que o povo gostou de você. Antes de tudo, onde é que o pessoal te acha? Como é... E-mail, como é que são essas coisas? Né? É a sessão, como eu falo, falta criatividade. É o e-mail, né? É, e-mail. Facebook, é Rick Medeiros, R-I-C-K-Y Medeiros. Orkut, Rick Medeiros, R-I-C-K-Y Medeiros. E-mail, eu uso um e-mail só para o rádio. É Rick, R-I-C-K-Y, rádio, @hotmail.com, sem o BR, porque eu sou fresco e metido. E o programa lá na Rádio Boa Nova do compadre Onofre e do Jeter, que hora é o programa? O inédito, né? É segunda-feira às 4h30 da tarde, e ela reprisa quinta-feira às 11h30 da noite e sábado às 11h30 da noite. Você está na TV lá, na TV? Não. Por enquanto não, somente no rádio. Mas pretende fazer TV também lá? Eu não sei, eu tenho que achar tempo, Mário. Eu estou fazendo essa consultoria com eles, tem mais um cliente que faz o curso, eu faço um programa de rádio. Você quer que eu escreva um novo livro? E a minha mulher reclama que eu sou muito ausente, então vamos ver. Ô Rick, que horário geralmente se você se coloca à disposição para a psicografia? Como é que é? Tem hora? Quando vem. Quando vem. Eu não tenho hora marcada. E geralmente sábado de manhã, domingo de manhã, à noite, de madrugada. É sempre em casa ou no trabalho também? Como é que Não, por exemplo, esse Mensagens do Além, eu levei o laptop, foi de férias, lá no Guarujá, na apartamento da minha sogra, aí eu escrevi lá. Terminei o livro lá em 1 semana, 2 semanas. Quando eu sinto. Você identifica algum espírito, amigo, assim, especial? My brother Joe. Eu não tenho dúvida, mas eu acho que ele traz outras pessoas juntos. Mas você consegue ver, não consegue ver, não, né? Não. Mas você sente quando eles estão te chamando? Sem uma assim? sombra de dúvida, não me chamam, eles me empurram. Eles não me chamam assim educadamente. Sr. Rick, está na hora de você. Faz a gentileza de sentar e escrever. Não, vem uma aflição para escrever. Desse jeito? Mas como é que você fica inconsciente? Como Ou consciente normalmente? Não, eu não tenho nada dessas coisas misteriosas. Alguém me perguntou uma vez, num programa, acho que o programa do Getro lá no rádio, o Getro é tanta risada, a pergunta veio, você se transporta? Eu falo, sim, para o banheiro, para a cozinha, para comer. Não faço nada, eu sento e escrevo. Acabou. Mas tem dia que acontece menos, outro dia acontece mais, assim, Tem. Eu prendi uma coisa, não força. Se é para ver, senta e faz. Mesmo se é para escrever uma página só. Guarda na memória do computador e enfeita depois. Eu aprendi a fazer isso. Faz direto no computador? Sim. Direto no computador? Sim. Mas se vier algum momento, se eles quiserem, não tiver um computador, vai do papel mesmo? Aí eles têm que confiar na minha memória. A Zíbia Gasparetto explicou isso para mim, e o Jeter também lá do rádio, que é uma mediunidade por inspiração muito natural. A Zíbia me falou que é diferente do que eu, que a Zíbia faz como é que você fala? Psicografia. Ela falou que eles confiam em você. Eles confiam em você. O Jeter me falou, ele falou, Rick, me responde se é assim. Eles mostram uma coisa para você e mandam você explicar. Falei, exatamente. Vem um conceito, aí eu explico o conceito. Mas os espíritos fizeram assim isso com o próprio Allan Kardec. Porque as pessoas têm a impressão que todas as questões do Livro dos Espíritos foram respondidas pelos espíritos. Não. Tem várias questões em Livro dos Espíritos cuja resposta é de autoria do Allan Kardec. E ele obviamente levou para a apreciação dos espíritos, e os espíritos aprovaram. Sim. Tá? E, inclusive, a primeira pergunta, o que é Deus? A resposta não é dos espíritos, é de Allan Kardec. O Allan Kardec entendeu, eu entendi dessa forma, ele elaborou uma resposta e os espíritos estão corretos, é isso mesmo. É isto porque eu não leio o livro espírita. Eu estava
eu escrevi Mensagens do Além. Aí eu fui num programa de rádio lá na Boa Nova, respondendo sobre Mensagens do Além. E o Jeter falou, Rick, é o último parágrafo do livro do Gênesis. Foi exatamente o que eu tinha escrito no Mensagens do Além. Aí eu fiquei bobo. Eu falei, esse é bom, eu não fui influenciado que eu nunca li esse livro. Eu nem sabia que tinha esse livro. Eu vejo muita coisa que eu escrevo, sempre tem uma referencial de uma coisa que foi escrito antes. É isso porque eu tenho certeza que não vem de mim. Porque as pessoas me conhecem e sabem que eu não sou tão bonzinho como eu falo nos livros. Então eu sei que não vem de mim. Eu tenho uma outra curiosidadezinha aqui que me surgiu agora. Olha só. Você escreve seus livros em inglês. Sim. É americano nato, então você fala o inglês naturalmente do seu país. Naturalmente é o inglês puro que os americanos vão entender. I should hope so. Eles estão publicados em inglês também? Não. Mas por quê? Porque é uma boa pergunta, eu não sei. Eu não tive tempo de arranjar. Nos Estados Unidos tem que achar um agente literário. É um trabalho para achar um agente literário. Você tem que estar lá, bater nas portas. Eu não tive tempo. Você me fez lembrar uma coisa. Eu tenho um amigo em New Jersey, que é o brasileiro, o William. O William parece que é meio doido. Ele mora em Nova York, mora lá há muitos anos, há mais de 40 anos ele está lá. E ele pilota avião também. Quando eu chego em Nova York, ele quer que eu vá dar uma volta com ele ali em cima de Manhattan, ele der um negócio no avião. E ele escreveu um livro nos Estados Unidos que vende muito sobre as operações do Dr. Fritz com Rubens Farias. Faz tempo que eu não vejo ele, faz tempo que eu não vou aos Estados Unidos. Então o livro, ele tem um macete, não sei como é o esquema, com alguma editora lá que se interessa muito por livros espíritas. Eu tenho 1, 2, 3, 6 livros. Essa não, essa já foi em português, que foi falado, né? Sim. Eu tenho 6 manuscritos em casa em inglês. Hélio, órfãos de pai e mãe. Eu quero pedir ao meu infeliz amigo Hélio aí em Nova York, que sempre está me assistindo, localiza o outro infeliz do William, acho que o William é mineiro de Belo Horizonte, vê onde é que está o William, que eu quero saber como é esse esquema para colocar o Rick, que é americano, em contato com ele. Eu sei que o livro dele vende, está em muitas livrarias nos Estados Unidos, mas eu falei, não vai para português. Eu falei, não quero saber de português, vão achar lá que eu sou espírita maluco, que não sei o que. Ele fez o livro e o livro mais vende, está em grande... Eu nunca tive, sabe, o tempo e o tempo nos Estados Unidos ir atrás e bater nas portas. Eu mandei umas cartas, gostei do livro, mas não é perfil, tá bom. Eu nunca tive o follow-up. Imagina. Você chegou a fazer palestras já sobre o assunto dos seus livros também? Não, uma vez só de surpresa. Eu estava indo numa cidade interior, não me lembro, acho que foi Presidente Prudente, para o livro Pelo Amor do Pelador. Aí eu fui lá e me pediram fazer uma palestra. Eu falei, eu nunca fiz uma palestra na minha vida. Aí eu inventei um assunto, a responsabilidade de ser espírita. Você sabe que a gente tem uma responsabilidade um pouco maior, acho eu. Quem acredita que a vida... 3 minutos, viu, Alemar? Olha com esse rapaz. Danbury, Connecticut. Danbury, Connecticut. Muito bom ter uns amigos lá em Boston. Parece que na Filadélfia tem. Na Filadélfia tem. Em Baltimore é um grupo muito... Baltimore. Em Baltimore. O meu primeiro emprego foi em Baltimore. WJZ-TV, conheço bem Baltimore. Tem uns amigos muito queridos então, lá. Não vamos perder contato desta vez, né? Vamos sim. Eu quero que você visite meus amigos queridos lá. Mas, Rick, que alegria receber você. A alegria foi meu também. Eu quero dizer que este programa aqui é uma porta aberta para você. Obrigado. Toda vez que tiver algum material novo, livro novo... Eu quero até fazer uma entrevista com você. Me dá o telefone, que agora eu fiquei modern. Eu faço uma entrevista por rádio da minha casa, por telefone. Que bom, meu investi uma fortuna de equipamento, R$150 na Santa Efigênia. Aí eu tenho um aparelho, eu ligo. Vamos fazer uma entrevista no meu programa de rádio. Podemos fazer? Claro, com o maior prazer. Legal. Mas, meu querido amigo, estamos chegando no finalzinho. Eu quero que você passe a sua mensagem final, inspirada com essa inspiração maravilhosa do John. Passe para o nosso público essa mensagem final. Eu acho que é como eu falei no começo, o livro Dia a Dia, e todos os meus livros, e te pegar uns conceitos que fica meio no vácuo e fazê-la aplicável pelo dia a dia da pessoa. As pessoas... Eu aprendi isso com o Silvio Santos, aliás. E eu sou criticado por isso, às vezes, no meio espírita.
de pegar uma coisa complicada e explicá-la bem simples. Nesta simplicidade, às vezes eu deixo os detalhes por fora, mas eu deixo esses detalhes para pessoas como você, que são muito mais instruídas na doutrina espírita. A minha função, eu acho, é abrir a porta. É isso que eu quero fazer. Que bom, Rick. Puxa vida, muito bom. Depois de mais de 8 anos sem te ver, Sim. Foi uma alegria tão grande receber aqui. Eu acho que o meu telespectador querido deve ter gostado muito de você pela sua simpatia, pela espontaneidade, pelo produto que você disponibiliza. E voou essas 2 horas. Eita, que foi rapidinho, né? Que faz bem a tanta gente. Não é à toa que os seus livros são best-sellers. Obrigado. Os seus livros foram best-sellers porque você expressa um amor autêntico e verdadeiro. Obrigado. Muito obrigado pela sua a você. presença. Obrigado, querido telespectador, pela sua audiência. Semana que vem estaremos aqui novamente com mais um Simples Expressão. Beijo, amigo. Tchau.